De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o advogado Dr. Gustavo Viegas Marcondes, que está nos explicando sobre a responsabilidade do poder público em atender e pagar os prejuízos causados por calamidades públicas. Agora, doutor, me fala uma coisa. Geralmente essas pessoas, a gente tem todos os níveis de classe social acometidas durante uma calamidade. Algumas pessoas, não têm realmente nenhuma condição financeira. Elas não têm os bens assegurados, Como é que é feito nesse caso? Quanto tempo demora essa ação? Porque a pessoa não vai ter nada ali naquele momento. Como que ela deve agir? Porque é muito difícil, É sempre... esses dias eu até ouvi um cliente falando assim, a justiça é muito boa quando você não precisa dela. E de fato deve ser assim mesmo. Se você precisar mover uma ação, especialmente uma ação de reparação de danos, como essa que nós estamos conversando, é sempre uma ação que vai demandar um tempo para que ela se reverta num pagamento de indenização. Sempre que envolver o poder público, esse tempo normalmente é maior. Por quê? Porque o poder público paga as indenizações através de precatórios, que são ordens de pagamento, existe uma fila específica para isso. TDAs, as famosas. Nós falamos sobre isso. Então, título de dívida. Tudo isso são circunstâncias que acabam até atravancando mais a iniciativa das pessoas em procurar receber esses valores. Mas não há outro caminho. Se precisar ser movida uma ação contra o poder público, seja municipal, estadual ou até mesmo federal, deve ser feita uma ação de responsabilidade, uma ação de indenização. Existem os recursos previstos em lei, existem os prazos específicos, e as formas em que esses pagamentos são feitos também estão determinados por lei. Ô querido, me fala uma coisa, tão por fora dos nossos códigos aí, explica pra mim aqui uma coisa. No caso, a pessoa, ela realmente entra com uma ação indenizatória, certo? Não só dos bens materiais, ela pode entrar também em relação aos lucros cessantes. De repente, se ela tiver uma loja, essa loja fica toda depredada, além do bem material perdido, também do possível lucro que ela teria com aquele produto? Essas ações admitem todos os tipos de perdas. As materiais que eu já tinha, então a casa que eu tinha e foi levada pela enxurrada, os lucros que eu deixei de receber, se eu tinha lá um estabelecimento, se eu tinha um táxi, por exemplo, que acabou o veículo perdido pela enchente, se eu tinha outros estoques em estabelecimentos comerciais, por exemplo, aqui em Ribeirão mesmo a gente sabe que existem casos já frequentes de alagamento, de comerciantes que perdem materiais de estoque, de mercadorias de comércio. Então, todas essas perdas são possíveis de serem pleiteadas. Aquelas que eu já sofri, aquelas que eu vou sofrer no futuro, porque eu vou deixar de receber o dinheiro. As perdas não contabilizadas, que são as psicológicas, os danos morais, que nós chamamos, perda de um ente, a perda, o próprio constrangimento. Tudo você pode entrar com uma ação e rezar para que você receba antes de você morrer. Mas daí também passa como herança para o descendente, a gente tem fé, pelo menos mais alguma coisa. Não é tanto assim também, mas tem que saber que não há como a gente fugir totalmente desses trâmites legais. Agora, o tempo está acabando e é importante dizer também que carros que caem em buracos de via pública, tudo isso também faz parte de ressarcimento pelo governo de Não, aí eu acho que não, Aí eu acho que o seguro tem que te pagar, daí o seguro que acione o governo, poder público. Também é possível. Não, se você tem seguro, Também é possível pleitear esse tipo de indenização, desde que seja algo que esteja sob o domínio, sob o cuidado do poder público. Então, se você está numa rua, dentro da cidade, por exemplo, e sofre um acidente como esse, é possível. Nas estradas também é possível? Também é possível. Agora, se for por exemplo, você sofre um acidente como esse, você estoura um pneu, alguma coisa assim, dentro de uma fazenda ou em algum local assim, aí é uma outra situação. Mas normalmente, se você sofreu um dano que tenha decorrido diretamente de uma atividade do poder público, que é obrigação dele, e que foi mal prestada ou que não foi prestada, é possível pleitear essa indenização, essa reparação. Pois é. Perfeito. Muito obrigada, pelos seus esclarecimentos mais uma vez, doutor. Obrigada mesmo. Juízo, presta atenção. Gente, beijos aí. Programa TPM
Oferecimento: Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.